Misoginia é um termo abstrato. Ele significa preconceito ou ódio sistêmico contra mulheres, em geral, não é? Agora, o que é mais abstrato e menos objetivo que o próprio conceito de misoginia é a lei, que é uma das leis mais estapafúrdias. Su, eu te respondo, a lei não define nada do que é misoginia. A lei não objetiva nada do que seja misoginia. Não é à toa que a dona Janja diz. Quando alguém diz que eu gasto mais do que eu deveria, gastando dinheiro público, é misoginia. Quando a Manuela Dávila diz, a Janja fala isso também, homens, parem de nos matar, você está criminalizando toda a massa de homens do Brasil como se fosse potencialmente assassino, quando a gente sabe que não é. Isso é misandria? Eu acho que no Brasil, talvez vocês fiquem um pouco chocados com o que eu vou dizer, tem muito mais misandria, ódio sistemático contra homens que contra mulheres. A lei da misoginia pressupõe todas essas interpretações que o Vini deu. E isso não sou eu que estou dizendo. Você pega uma reportagem da Band e outra da Globo, se eu não me engano, as duas falam a mesma coisa. Gente, se você fala alto com uma mulher, misoginia. Se você interrompe uma mulher, eu interrompo todo mundo, eu sou democrático, né? Misoginia. Se você zomba de uma mulher, chama de mulherzinha, misoginia. Se você faz uma piada com uma mulher, sei lá, loira, não sabe dirigir, uma coisa assim, que é uma piada ruim, misoginia. Qual que é o problema da lei? A lei pressupõe que o crime de, entre aspas, misoginia, esse termo abstrato, é de 2 a 5 anos de reclusão, comparável a racismo. Se você faz uma interpretação subjetiva, dependendo da cachola do juiz, em que tudo e qualquer coisa pode ser misoginia, então qualquer homem jamais vai querer debater, ou contestar, ou criticar, ou zombar, ou fazer uma piada com uma mulher. Por exemplo, já que a gente está nessa pauta, né, a dona Ana Paula Renault me processou, porque eu critiquei ela durante o período do BBB, que ela humilhava, constrangia pessoas, inclusive mulheres. Mesmo? Agredia verbalmente de maneira pesada, pesadíssima. Mas processou pelo quê? Porque eu critiquei ela em público. A juíza já deu 2 liminares, uma proibindo ela de retirar minhas críticas, e a outra, no caráter criminal, também já foi absolvida. Absolvida, sim, foi arquivado, né? Sim. Tem um cível que ela quer tirar dinheiro meu. Ou seja, se tivesse essa lei da misoginia, qualquer pessoa que critica uma senadora, uma primeira-dama, uma BBB, ou qualquer pessoa de maneira pública vai ser encarado como misógino, ou seja, tudo e qualquer coisa vai ser misoginia. Essa lei, de maneira direta, é estúpida. Essa lei é desnecessária. Essa lei é a maior arte de censura que houve na história, não do Brasil, mas da humanidade. O que o STF fez em termos de censura, já que ele está falando desse assunto aqui, e perseguição, é nada perto dessa lei. Essa lei vai criminalizar a impotência todos os homens e deixar como potenciais vítimas todas as mulheres. Ah, Adriles, mas e o feminicídio? Tem mulheres que são estupradas, são vitimadas, são agredidas. Para isso há leis, e deveria haver leis mais duras, entendeu? Para acabar com o feminicídio. Acabar não vai acabar nunca, né? Vai ter um doido querendo matar uma mulher. Mas, para leis mais duras, acabar com progressão de pena, acabar com saidinha, acabar ou limitar audiência de custódia, indulto de Natal. O bandido, ele só respeita aquilo que ele teme. O bandido que mata mulher, ou estupra mulher, ou qualquer outra pessoa de qualquer sexo, entendeu? Então, essa ala progressista, ela pega a solução e escamoteia. Se você pega todas as mulherzinhas lá usei o termo mulherzinha, bem depreciativamente, pelas pessoas, não pelo caráter sexual que elas têm. Se você pega as mulheres do PSOL e do PT, todas votaram contra aumento de pena para estuprador, aumento de pena para pedófilo, todas votam contra. Todas as mulheres da esquerda. Aí, quando tem uma lei de misoginia que não ataca o problema e criminaliza em potencial todos os homens, é aquela velha história. Uma piada contra a mulher, em última instância, se transforma numa violência. É a mesma coisa de eu falar de uma piada com uma mulher gorda, ou muito magra, ou coisa do tipo, vai me transformar no estuprador. Ou seja, e é isso que redunda em uma Janja ou numa Manuela Dávila dizer: homens, vocês são todos potenciais estupradores. Os estupradores, ou assassinos de mulheres, são 0,00001%. A maioria da população masculina e feminina também é pacífica, é ordeira, é civilizada. A exceção da exceção da exceção é que é o crime. Aumenta essa exceção porque as leis são brandas e complacentes a criminosos. A lei da misoginia é uma porcaria. Não serve para nada, a não ser para criminalizar a impotência todos os homens em potencial. E eu fico com a impressão que muitas vezes querem se criar leis para crimes que já existem. Então, assim, se a pessoa foi difamada, se a pessoa foi caluniada, se a pessoa foi ofendida ao extremo, ela já tem recursos na justiça brasileira para processar, como a Ana Paula processou o Adriles, agora sei lá por quê, entendeu? Mas pediu uma indenização, um certo tipo de reparo, um dano moral. Então, eu acho que é muito complicado. Então, assim,
de novo, né, usando o exemplo da Janja. Se a Janja acha, por exemplo, assim, ó, tal pessoa falou que eu gastei esse dinheiro para fazer isso, e eu não gastei... E ela gastou um valor absurdo. Então, como assim ela quer entrar como alto misógino? São notícias públicas. Claro. Verdade, o valor gasto por Janja é inadmissível. Na verdade, em tese faz sentido, juridicamente faz sentido, porque a lei, salvo engano, prevê que misoginia caberia também a pessoas que causem constrangimento ou incitem vergonha a uma mulher. Mas destrincha então, Jota. Dá um exemplo, eu concordo com vocês. No mérito, eu concordo com vocês que é confuso. Pô, eu concordo. Confuso pra caramba. Concordo com vocês. Alguém, eu posso dizer que a sua outra mulher aqui presente tá me causando constrangimento, porque tá me debatendo comigo, criticando, fazendo ironia. Agora, tem uma frase do Milor Fernandes que é fantástica. Eu não quero viver num mundo que não se possa fazer uma piada de mau gosto. A liberdade de expressão, sobretudo a liberdade dentro de um debate, ela deve e pode sobrar. Alguém pode se sentir ofendido. Se eu chamo mulher, vou pegar um extremo, né? Você fez o aborto, então você assassinou seu filho. É uma declaração forte, mas é uma opinião, baseada em que uma criança dentro do ventre da mãe é uma pessoa, e o filho dela. Alguém pode dizer que é uma fala misógina contra a mulher. Aí eu vou falar, é uma fala a favor da sua filha, que está no ventre da sua mãe. Ou seja, é uma discussão pesada? É. Mas a partir do momento que você criminaliza em potencial a parte masculina e você vitimiza em potencial a parte feminina, não tem lei de misandria. E eu vou além. Denúncias contra homens também, eu estou apurando. No meu gabinete de vereança, eu sou o único afiliador que apura falsas denúncias de mulheres contra homens, inclusive. Tem várias. Não chega à tona na mídia, porque a mídia não interessa falar sobre isso. Mas tem. A questão é, você tem ódio contra pessoas, você tem gente ciumenta, você tem gente louca, você tem gente pedófila, você tem gente abusadora, assassina, tem. Mas é minoria da minoria da minoria. Essa lei da misoginia simplesmente não afasta o problema, que deveria ser sanado com leis mais duras contra criminosos de todo tipo, e simplesmente cria um problema maior, que é o cuidado redobrado que você vai ter em discutir, contestar ou criticar uma mulher, tanto mais uma figura pública como aí que falou. Mas aí que tu tocaste no ponto fundamental, Adriles. Quem é que vai querer contratar uma mulher se a qualquer momento eu posso ser acusado com processo civil, criminal, de eventualmente ser acusado de ser misandria, não, de ser misógino contra ela? Quem é que vai querer formar uma família se a qualquer momento minha própria esposa pode se voltar contra mim, querendo me colocar na cadeia, porque eventualmente, em algum momento, em uma discussão de casal, eu posso a ter interrompido? Então, praticamente, estão inviabilizando as relações humanas entre homens e mulheres. Exatamente. Eles já negam isso. Eles já negam que existam relações entre homens e mulheres. Eles negam até a existência de homens e mulheres. Isso já aconteceu até aqui no programa, ali no chat, que eu lembro muito bem, né? Só que o que me preocupa também é na certa invisibilidade que boas mulheres terão por meio do seu mérito. Vou trazer um exemplo prático. Imagina se agora, para formar nossa bancada, joga aqui na bancada, eu dissesse o seguinte... eu vou iniciar um programa, o nome do... Joga aqui na bancada, por favor. Eu vou iniciar um programa e o programa eu quero um homem e uma mulher. Aqui, eu quero uma mulher, não me interessa quem seja. Eu não vou olhar para a competência da SUS, não vou olhar para o baita currículo da SUS, não vou olhar para a forma como ela se expressa, nada. Eu quero uma mulher. Então, um preenchimento de cota. Isso, eu não consigo imaginar nada que cause mais constrangimento para uma boa profissional do que isso. Sim. Vou trazer, inclusive, um exemplo prático. A partir do momento que tem candidatos da esquerda, da direita, que olha para a sua... Eu quero uma vice-mulher. Tá, mas quais são os requisitos ideológicos, o currículo? Não me interessa, eu quero que seja uma mulher. Onde vai ser? Não, isso é o de menos. Aquela... E desculpe citar nominalmente, mas eu realmente não a conhecia. Né? A vice... E duvido que alguém aqui no chat lembre do nome dela. A candidata a vice-prefeita na chapa do Pablo Marçal. Não lembro. Era Índia? Não era índia, não. Ela era mais pro meu lado. Não sei. Era mais... Ninguém sabe quem era aquela mulher. O que ela preenchia? Qual era o nome da vice-candidata à prefeitura? É prefeitura ou governo? Acho que foi governo, né? Do Vinícius Poit, pelo Partido Novo. Salvo engano, foi governo. Ninguém lembra. Por quê? Porque eram mulheres que desconsideravam totalmente a sua capacidade técnica para preencher uma cota. Mulheres negras. E eu não consigo imaginar nada pior para uma mulher negra do que ser colocado numa posição de poder, mas dessa forma. Então, além de que, e muito prioritário, a dizer que mulheres devam estar em determinados lugares, é como elas vão chegar nesses lugares. Essa é a minha opinião. A bancada discorda ou não? Não, eu concordo contigo, Jota. Inclusive, esse é o principal ponto que eu defendo. Eu não quero receber uma vaga que seja mais fácil de conquistar
se eu estou concorrendo com o Vini, por exemplo, já que nós dois somos jornalistas. Não faz sentido, gente. Nós queremos conquistar o nosso espaço pela nossa qualidade de serviço, como a gente se posiciona, e não, de fato, por eu ser mulher. Agora, sim, existem questões muito problemáticas de empresas. Eu já passei por isso. Eu já passei por uma vaga a qual só era contratado o sexo masculino. E eu preenchi essa vaga até que um jornalista do sexo masculino fosse encontrado, digamos assim. Isso eu acho complicado. Então, isso me deixou triste. Isso me colocou numa posição de tipo, poxa, por tantos meses eu ocupei essa vaga, eu fui suficiente, eu entreguei o meu melhor, então por que eu não fui contratada de fato? Mas eu servi para tapar um buraco. Então, é nesse ponto que nós queremos direitos iguais. Não é para ser mais fácil. E aí, a lei da misoginia, ela precisa ser debatida com muita precisão, com muito cuidado. Seriedade. Se ela vai ser de fato entrado em vigor sobre isso, não dá para banalizar a pauta. Não pode. Precisa ser uma pauta séria. A gente precisa ter liberdade de expressão. Poxa, a gente vive num mundo em que a gente não quer uma ditadura, por exemplo, de volta. Por quê? A gente quer ter liberdade de expressão. Eu, como mulher, quero ter liberdade. Quero ter liberdade para votar, quero ter liberdade para expor a minha opinião, mas eu também tenho que segurar o culhão quando um colega de trabalho contesta o meu ponto de vista e não está de acordo comigo. Perfeito. Porque é sobre isso o nosso debate. Liberdade de expressão é exatamente sobre isso. Eu contestar a fala do Adrilles e ele me contestar de volta. Tá tudo certo. Se tiver uma lei de misoginia, eu vou querer uma de misandria também. O Vini falou uma coisa que é preciosa aqui. Se a pessoa se sentir caluniada, injuriada ou difamada, tem exatamente as leis de difamação, calúnia e injúria. Exato. Todos no Código Penal. Por que você tem que ter uma lei específica para mulher? Ah, porque tem um trajeto histórico de machismo. Eu até concordo. Até os anos 60 ou 70, houve, de fato, um machismo meio atávico. Mulher não tinha direito a nada. A trabalho, a renda, a herança, a casar, a divorciar, nada. Depois dos anos 60, com a Revolução Sexual, zerou, gente. Claro que tem preconceito aqui a colar contra a mulher. Tem. Não nego que não tenha. Agora, eu acho que existe um preconceito muito maior contra homem. A quantidade de mulher que fala que homem não presta, que homem é tudo abusador, não, homem para de nos matar. Calma aí, você tem uma misandria. Aí ele parou. Eu vou dizer acho de maneira clara. Ponto agora. As leis hoje são para ferrar o homem. Ele tá vindo bem. As leis hoje estão para ferrar o homem. Adrilles, eu tava concordando contigo até agora. Vou te dar um exemplo entre vários. Lei Maria da Penha. Ah, a lei maravilhosa. Tá, mas a lei, para qualquer pessoa que é espancada, ou torturada, ou colocada em cárcere privado, ou estuprada, já tem no Código Penal. A lei da Maria da Penha tem um item dela que eu acho que é maravilhoso, pérfido. Violência simbólica. Se você xingar a sua esposa, se você ofender a sua esposa, se você humilhar a sua esposa, você pode ir em cana e ela fazer uma medida protetiva contra você de imediato. Ótimo. Agora, a violência simbólica só existe para homem contra mulher. Agora, você nunca viu uma mulher humilhando, ou constrangendo, ou xingando, ou fazendo uma falsa denúncia contra o homem? Ou seja, é só o homem que se coloca como simbolicamente ou psicologicamente violento? Ou seja, as leis já pressupõem uma misandria. A gente viu, gente, pelo amor de Deus. O Neymar, quando foi acusado de estupro, se ele não tivesse, a mulher, aliás, se não tivesse feito aquele vídeo esdrúxulo, e que ela se coloca como estuprada, ele estaria sendo linchado até hoje. A gente viu vários homens, o Otávio Mesquita fez uma brincadeira tola lá com a mulher acusou ele no programa da Danilo Gentili de estupro. Estupro! Ou seja, tem várias falsas denúncias e a lei privilegia várias falsas denúncias. Volto a dizer, não estou dizendo que não tenha mulher, e muita mulher que seja violentada, estuprada, abusada, mas tem muita mulher que faz falsa denúncia e se ampara em grande medida numa lei, vamos ouvir em grande medida aqui, misândrica e, sobretudo, numa grande mídia, que coloca sempre a mulher como potencial vítima e o homem como potencial agressor. Não funciona assim. Não, mas a mídia não está aqui para generalizar. O nosso papel é justamente informar. E contra dados não há argumento. O número de homicídios cresce a cada dia, Adrilles, vale contestar. A mulher não está aqui para ocupar uma postura de vítima. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso que a gente está debatendo. Aí você me falar que os homens sofrem mais que as mulheres criticam mais os homens. Mas não tenha dúvida. Não. Exagerou, Adrilles. Adrilles. Você fala, homem não presta,
homem é canalha, homem é escroto. E quantas Os homens praticamente nunca falam esse tipo de coisa. Mas e quantas mulheres... A gente fala assim, Adriles. Mas fala bem menos. A gente fala assim. Fala a bem gente menos. fala. Se for pra Não, falar a gente fala. de questão social genérica, há muito mais misandria que misoginia, pelo amor de Deus. Vamos lá, você citou um ótimo exemplo aqui, no qual eu não concordo e foi a fundo, inclusive, para trazer sobre isso. Otávio Mesquita, a todas as provas de constrangimento contra a jornalista que participava na época. O nome dela? Que eu não me lembro agora, não recordo. Ela foi afastada por conta disso, a Juliana. Muito obrigada, Padulinha. A Juliana, ela foi afastada. Hoje, ela realmente não conseguiu emprego em mais nenhuma emissora, porque ela expôs um conteúdo de assédio. Eu conheço uma amiga... Ela acusou de estupro. Sim, porque as falas dele... Estupro. Você viu o vídeo? Eu vi o vídeo, Não, o vídeo é constrangedor, ele foi chato, ele colocou a mão onde não devia, mas aquilo não foi estupro, aquilo não foi um estupro. Assédio, Isso vai. é um assédio, assédio é crime. Um assédio leve, escroto, mas assim, mas não é a configuração... Pensa bem, gente, você colocar, alcunhar, carimbar na testa de uma pessoa a pecha de estuprador por uma brincadeira tosca, é uma brincadeira tosca e constrangedora. A lei, ela tem que ter medidas, ela tem que ter hierarquia. Uma cantada vulgar, uma palavra vulgar, não é um estupro. Se você equipara tudo, esse que é o problema da lei de misoginia. Se você faz uma cantada chula para uma mulher, uma brincadeira escrota, como o Otávio Mesquita fez, você não pode comparar aquilo a um estupro, a um feminicídio. Sim. É isso, eles querem colocar tudo no mesmo balaio. E quando você coloca tudo no mesmo balaio, o grande estuprador, o grande assediador de mulheres, ele comemora. Porque ele fala, qualquer piada que eu fizer vai ser a mesma coisa que eu estuprar uma mulher. Bom... O estupro, o ato de estupro é você chegar nos finalmente. A questão que ele fez foi realmente foi um assédio contra a Juliana. Isso ficou extremamente explícito. Ela não estava de acordo com isso. E vale lembrar que assédio também é crime. Eles dizem que tinham ensaiado aquela cena, mas tudo bem. Não, acho que a cena foi constrangedora mesmo. Mas eu não acho que configurou crime. Até o Gentili ficou do lado dela, Os próprios colegas a defenderam. Isso é um ponto inquestionável, Adriles. Foi. Mas a parte é sobre essa. Ele viu a cena... Ele acompanhou a cena, ele riu da cena e depois, anos depois, que ela denunciou a cena... quando ela falou pra ele ele colocou à disposição. Acompanhou a fala dela. Por quê? Você tem exatamente, mais uma vez, uma sociedade misândrica, uma lei misândrica, uma mídia misândrica, que coloca todas as mulheres num pedestal. E você tá colocando os homens num pedestal de vítima. Mas a gigantesca maioria, aí eu discordo de você, a gigantesca maioria não viu aquela cena como estupro, como ela quis. Agora, se uma mulher causa um constrangimento assim, de denunciar toda a estrutura da rede, sendo que o próprio Danilo Gentili diz que deu apoio para ela depois. E ela não quer, porque eventualmente as pessoas não querem criminalizar alguém que não cometeu um crime. Cometeu sim, uma fala meio idiota, uma brincadeira meio estúpida, mas aquilo eu sinceramente não acho que foi crime, tá longe de ser crime. E aí tem vários exemplos, Su. Tem a questão não foi nem abuso? Da Mari Ferrer. E foi um abuso. Mas abuso pode ser crime. Um abuso. Se eu chego aqui, levanto e começo a te xingar, você concorda? E eu vou concordar que é um abuso. Mas não é um crime. Se eu falar pro Vini, você é um escroto, você é um canalha, é um crime? É um crime de misandria? Você vai me prender porque eu falei que o cara é um canalha? Ou que o Renan é mau caráter, ou coisa do tipo assim? A liberdade de expressão, ela pode sobrar. Liberdade de expressão, gente, não é para pessoas boazinhas, que são civilizadas, que coadunam e comungam com os nossos gostos e gestos civilizados. Liberdade de expressão é pra gente que é escrota. Agora, a escrotidão não pode se transformar em crime. E meu ponto é, a escrotidão masculina é, em grande medida, criminalizada. Misandria. A escrotidão feminina de mulheres canalhas, mau caráter, por óbvio, tem homem mau caráter e mulher mau caráter. A escrotidão feminina hoje é vista como humor. A questão é essa.